Hoje nós estamos finalizando o livro de 2 Reis. Quantos aprendizados! Mas daqui a pouco vamos falar mais sobre esse livro num todo. Vamos hoje no capítulo 22, 23, 24 e 25, com os seguintes ensinamentos que me chamaram a atenção. Como você trata a palavra de Deus? A conversão e suas atitudes. E só há perdão quando há arrependimento. E qual exemplo você seguirá? Venha comigo então a partir de agora, neste Devocional 2024, para falarmos sobre este livro com profundos ensinamentos. No capítulo 22, no versículo 2, nós vemos uma pessoa entrando em cena que marcou muito o reinado daquela época, o rei Josias. E diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, não foi mal influenciado, não se deixou levar por aquilo que estava ao seu redor. Pelo contrário, ele foi um referencial. Josias não teve a influência positiva de seus pais, mas provavelmente quem o educou, convivendo com ele, transmitiu os ensinamentos do Deus de Israel. Pessoas anônimas na corte real talvez mereçam o crédito de haver apresentado a ele a fé no Deus vivo. Elas modelaram o caráter que fez dele digno do trono de Davi. Vemos aí a importância de sermos exemplo aos que convivem conosco. Exemplo no falar, exemplo no proceder, nas atitudes, nas nossas reações, nas nossas escolhas e decisões. Pais, por exemplo, que através de sua conduta devem transmitir a seus filhos o caminho que conduz à salvação. No versículo 8, a palavra de Deus mostra um momento marcante do seu reinado. Quando, depois dele pedir para que houvesse a reforma e a reconstrução do templo que estava em ruínas e todos os escombros fossem tirados, sendo utilizado das ofertas que havia sido dedicada ao templo, foi encontrado nos escombros o livro de Deus, que hoje é a Bíblia Sagrada. Naquela ocasião eram os escritos dos profetas, era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. E veja o que diz a palavra de Deus no versículo 8. Não farei, diz assim, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Olha que forte. Mexendo ali naqueles escombros, naqueles entulhos, nas sujeiras que dominavam aquele ambiente, encontraram este bem precioso. Como pode os sacerdotes terem perdido o livro da lei? A reverência à palavra de Deus está intimamente ligada à reverência ao próprio Deus. O reinado de Manassés, que durou 55 anos, apagou o conhecimento da lei de Deus da mente de todos, menos dos sacerdotes mais velhos. Como Deus não era considerado necessário para o povo, sua lei tornou-se irrelevante.
A dedicação fanática de Manassés à idolatria exerceu poderosa influência negativa sobre o povo. Com tantos deuses falsos, o povo perdeu o interesse no livro de Deus. Como você tem se relacionado com as Escrituras Sagradas? A resposta mostrará como você tem se relacionado com o Deus da palavra. Pense nisso. No versículo 18 ao 20 deste mesmo capítulo, a palavra de Deus ela nos mostra a reação para a vida de Josias da parte de Deus, por ele ter tido um comportamento que agradou a Deus. A palavra de Deus diz assim: porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim também, eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Olha como realmente Deus vê com detalhes aquilo que nós decidimos e como nos portamos. Se tem algo que mexe com Deus, é um coração rendido a Ele, de uma pessoa que se humilha à sua dependência para com Deus. Vimos aqui que Deus não trata as pessoas no coletivo, e sim no individual. Até porque se Ele tratasse no coletivo, Josias também estaria recebendo a condenação que o povo recebeu por ser rebelde, por ser um povo desobediente às leis divinas. Não meça e nem apoie a sua vida com Deus em terceiros ou através de terceiros. É entre você e Deus. Não esqueça disso. No capítulo 23, no versículo 1, Josias renova a aliança ante o Senhor, dizendo: então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O que chama atenção aqui neste capítulo, do versículo 1 em diante, é a postura de Josias e o exemplo que ele deu. Palavras podem convencer, intensos argumentos podem influenciar, mas exemplos arrastam as pessoas para acompanharem a sua conduta. O rei Josias fez muito bem esse papel. E logo após levar todos a se converterem ao Senhor e se aliarem a Ele, tiveram a consciência, e isso flui naturalmente quando de fato há uma conversão e uma aliança firmada com Deus. A consciência da necessidade de romper com os costumes pagãos que ali estavam estabelecidos. Não existe conversão sem rompimento com os maus costumes, que foi o que eles fizeram neste capítulo, você vê. Depois da aliança firmada mediante a conversão ao Senhor, eles foram removendo tudo aquilo que fazia parte do paganismo, da idolatria, dos maus costumes, porque a conversão exige um rompimento com os maus costumes. No capítulo 24, do versículo 4, quando fala sobre o reinado de um outro rei,
o rei Jeoaquim, diz assim no versículo 4: como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Este rei, ele fez o que era mal perante o Senhor. E os profetas deixavam bem claro, Deus estava sempre pronto a perdoar. Contudo, não estava disposto a perdoar aos que recusassem se arrepender. Você pode ver isso em Jeremias capítulo 8, no versículo 4 e 5. Deus prometeu ao povo bênção ou maldição, dependendo de obedecerem ou desobedecerem. Você pode ver isso em Deuteronômio capítulo 28. Deus sempre foi paciente, dando a todos a oportunidade de rever seus caminhos e se voltar para Ele de todo o coração. Apesar de disciplinar o povo de toda maneira possível, porém, o povo recusava-se a corresponder. Você vê isso em Jeremias 2, versículo 30. Até o último momento, Deus deu oportunidade de arrependimento. Você confirma isso em Ezequiel, capítulo 18, versículo 30 ao 32. Mas o povo rejeitou o perdão que vinha de Deus ao rejeitar a Ele próprio. E no capítulo 25, todo este capítulo, ele é um capítulo triste e marcante. A queda de Jerusalém. O versículo 1 diz: sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E aí a destruição se cumpriu. Toda a profecia de destruição que havia sido dita sobre Jerusalém se concretizou. A idolatria, a rebelião contra Deus, a resistência em se submeter trouxeram consequências. Não podemos esquecer dos exemplos bons e ruins dos reis que até aqui nós estudamos. Vimos seus reinados em ascensão e outros em decadência. Vimos os que foram retos e aqueles que fizeram o que era mal perante o Senhor. Todos tiveram as consequências de suas escolhas, positivamente ou negativamente. A pergunta é: qual exemplo você vai seguir? É esse pensamento e reflexão que eu deixo para você terminando o livro de 2 Reis. Amanhã nós estaremos entrando em 2 livros. Obadias, que faz parte dos pequenos profetas, os profetas menores, e Jeremias, os primeiros capítulos deste livro, aprendendo mais e mais sobre como devemos nos portar diante de Deus. Se foi especial para você o devocional de hoje, então compartilhe no seu story, nas suas redes sociais e também nas listas de transmissão que você tem, para alcançarmos pessoas que serão tocadas por Deus. Não esqueça de deixar o seu comentário e também o seu like. Você é especial para Deus. Até amanhã.